Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente, nós vamos falar lá do item 3, que fala sobre, nos alerta sobre as preces pagas. Então tem uma passagem aqui de Mateus, em Lucas, que diz assim: disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. E disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas, isso é, abocanham as fortunas. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Bem, para que a gente entenda essa passagem de Jesus, de alerta, né? E o mestre sempre estava nos ensinando, quando ele estava aqui encarnado, sobre essa questão das preces pagas, é importante que a gente entenda o contexto que existia. Muitos devem conhecer aquela passagem que Jesus expulsa aqueles vendedores que estavam dentro do templo, né, quando ele chega. E aí começa o fundamento para essa passagem da prece. E como é que funcionava, como é que isso era, como é que era a cultura da época? Os judeus, ao menos uma vez na vida, tinham que fazer a sua migração. Iam até o templo. Iam lá e tinham que fazer um sacrifício a Yahvé, que era o que eles conheciam. Bem, e esses sacrifícios eram feitos de acordo com o dinheiro que cada um tinha. Então, para a gente ter uma ideia, aquele que era mais rico, ele levava um boi para ser sacrificado. Aquele que era classe média, vamos dizer assim, ele levava uma ovelha. E assim ia indo. E os mais pobres, os mais, que não tinham quase nada, mas iam até o templo, sacrificavam uma pombinha. Mas essas pessoas iam a pé até lá, dias caminhando. E essas pessoas iam com absolutamente nada ou o mínimo necessário para sobreviver aqueles dias e o dia que estaria lá, junto ao templo. E o que acontecia nessa época da peregrinação? A cidade ficava cheia de gente. E tanto lá como agora, nós tínhamos alguns ricos, muitos da classe média e muito pobres. E todos iam para a cidade. E todos sabiam que o máximo que iam conseguir era oferecer ao sacerdote uma pombinha para ser sacrificada ao Deus que eles acreditavam que necessitava de sacrifício. Mas o que acontecia? Tinha tanta gente procurando que, se nos dias normais uma pombinha custasse R$1, naquele dia ou naqueles dias, uma pombinha custaria R$50. E as pessoas deixavam de comer para poder fazer aquele sacrifício. Porque os sacerdotes jogavam a eles o seguinte: se você não fizer um sacrifício, você é um pecador. Você vai voltar para sua casa com tudo de ruim que você tem. Então as pessoas faziam tudo que podiam para aquilo. Esse é o contexto cultural em que esses fatos
né, estavam ocorrendo com Jesus. Então, quando ele vai ao templo e vê aquele comércio, e o comércio que estava acontecendo ali era exatamente o comércio dos animais para sacrifício. E ele vê aquele comércio no templo, é que ele faz a famosa, expulsou os vendilhões do templo. Mas é bom que a gente conheça historicamente. Vocês conseguem imaginar Jesus sendo um homem pacato, que só pregava o amor, pregava o perdão, entrando lá no templo, dando soco, chute e pontapé em alguém? Não, né? Não dá na nossa cabeça isso. Mas se você assistir alguns filmes ou ver algumas coisas, alguns caracterizam isso, né? Ele chutando mesas, ele chicoteando. Na realidade, historicamente, o que Jesus fez foi pegar um bastão ou pegar um chicote para colocar os animais primeiro para fora do templo. Ou alguém aqui imagina que se Jesus chegasse para um boi lá e falasse assim, meu amigo, com licença, dá para você se retirar do templo? Né? Os animais na época de Jesus se comportavam como se comportam hoje, você precisa ir colocando-os para fora. E é isso que ele fez. E depois, a revolta daqueles que estavam ali vendendo aqueles animais é que gera o tumulto todo no templo, e não ele. O que ele coloca é que eles estavam transformando um lugar de oração ao Pai em comércio. Porque a outra situação que se instalava, e aqui nessa passagem de Lucas e Mateus a gente ouve, é que esses sacerdotes, alguns escribas, quando a mulher ficava viúva, morria o marido, ele ia lá e oferecia os seus serviços para fazer uma oração pelaquele que morreu. E cobrava por isso. E quanto mais longa a oração, mais caro era. Era quase que ele chegasse com um cardápio e falasse assim, escolhe aí, ó. Né? A gente tem desde essa aqui que é baratinha até essa que é mais cara. E eles faziam isso mesmo. Eles iam para tirar tudo que aquelas pessoas ainda tinham para proveito próprio. Então é esse o alerta que Jesus nos faz, né? E esse foi o movimento do expulsar os vendilhões e alertar para que não se fizesse como fazem os escribas, que vendem as suas preces. As famílias mais ricas da época tinham os seus próprios sacerdotes, ou às vezes até o seu próprio mago, o seu adivinho, e pagavam horror, pagavam em ouro, pagavam muito para eles, para ter o seu rezador privativo. Como se isso trouxesse realmente alguma coisa de diferente, alguma coisa de bom para aquele que pede. Mas é importante que a gente volte e preste muita atenção nessa passagem aí da oração, porque vejam, aquelas mulheres que tinham perdido seus maridos, ou alguém que tinha perdido alguém na família, é um momento triste, né? É um momento que a pessoa quer ficar mais silenciosa, ela quer compreensão, ela quer carinho. E era exatamente nesse momento mais frágil que esses abutres vinham para tirar o dinheiro, e tiravam tudo em troca de preces. E diziam que, olha, essa prece aqui é muito mais forte do que essa aqui, mas vai custar um pouquinho mais. E naquele desespero as pessoas davam tudo o que tinham para aqueles homens. Aí a gente vai depreender daí o seguinte, a importância que Jesus dava para a oração, para que a oração fosse pura, fosse simples.
a importância que tem essa oração. E aí fica uma pergunta para a gente. Quando a gente está fazendo oração, pensa aí quando você está fazendo uma oração, você sente alguma coisa diferente? Tem gente que relata que sente um calor, tem gente que relata que sente um arrepio de vez em quando, né? Tem gente que relata que se sente calmo, tem gente que dorme, né? Você vai sentindo, fica mais assim. E é importante que a gente não crie fantasias com isso. Para que senão pode surgir algum desses sacerdotes e dizer para você o seguinte, ó, está acontecendo isso com você, é porque quando você está orando, tem alguém encostando em você, né? Mas eu tenho uma oração boa, se você quiser a gente faz aí e a gente limpa isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na realidade, quando nós estamos em oração, e estamos puramente em oração, nós somos envolvidos pela energia mais poderosa que existe no universo, que é a energia do amor, porque é a energia daquele que nos criou. Kardec, no Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, o que é Deus? Fonte primária de todas as coisas. E Deus é amor, conforme João definiu nos textos dele. Então, o amor é o princípio de tudo. Então, quando a gente está em oração realmente, quando a gente consegue silenciar e se conectar, a gente se conecta com esse Deus maior, com esse Deus Criador. E é por isso que às vezes a gente sente alguma coisa diferente, quando está em oração mesmo, porque é essa energia que nos abraça, que nos envolve. Quando a gente vem aqui na casa espírita, e a gente senta e fica, né, concentrado no que está aqui, a gente tem essas sensações também de vez em quando. A gente sempre que é abraçado no momento que você está meio triste, é o amor que envolve. E a oração é importante e é tão relevante, e Jesus alertava por conta disso. A pergunta que faz para a gente pensar no dia de hoje. Você orou hoje? Você se conectou com Deus no dia de hoje? Em que momento? A gente tem um momento de tudo. E aqui é mais para que a gente comece a se ligar e pensar o quanto é importante nós termos um momento de conversar com a nossa fonte criadora, de conversar com Deus. Nós arrumamos tempo para um monte de coisa e não arrumamos um minutinho para falar com Deus. E a gente pode começar o dia falando com Ele. Deveríamos começar o dia falando com Ele e encerrar o dia conversando com Ele. Mas muitas vezes nós fazemos a opção de começar o dia conversando com a televisão. Só vindo aquelas notícias boas que vem, né? Só vem notícia boa. Aí você vai se carregando, né, de notícias boas, né? A sua energia, você sai dali já daquele jeito. E à noite, quando você pensa em conversar com Deus, você liga a televisão também. Porque eu conheço pessoas que dizem assim, mas eu não consigo dormir com a televisão desligada. Engraçado, o ser humano mudou, né? E quando não existia televisão, as pessoas não dormiam? Mas sabe por que muitas vezes nós fazemos isso? Porque quando eu me conecto com Deus, quando eu estou em oração com Ele, eu estou entrando no meu espírito. Eu estou buscando o meu eu. Porque Deus não está em algum lugar. Deus está aqui, ó, em nós. E muitas vezes nós não queremos nos conhecer melhor. Porque se eu começar a pensar em algumas coisas que talvez eu tenha feito durante o dia,
Se eu não conversar com ele, ele não vai ficar sabendo, né? Como assim Deus não vai ficar sabendo as coisas que a gente faz? E mais, nós sabemos o que nós fazemos. Vamos ser sinceros. A gente sabe quando está fazendo uma coisa que não é boa, uma coisa que não é certa. A gente sabe sim. Mas aí a gente olha assim, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, né? Só tem um ser vendo. Você e Deus. E a gente evita conversar com Ele muitas vezes, porque nós vamos começar a mexer em coisas que nós queremos, talvez, guardar um pouquinho. Eu vou dar uma sugestão, que cada um leva como quiser. Coloca no seu celular, e todo mundo tem um celular, um alarme. E escreve assim, põe seu nome. Fala assim, se fosse eu colocar assim, Vicente, está na hora de você conversar com Deus. Escolhe um horário do seu dia e coloca no seu alarme. A gente não coloca isso para acordar de manhã para ir trabalhar? A gente não coloca para tomar remédio? A gente não coloca para viajar? A gente coloca alarme para tudo. Que tal colocar um alarme para falar com Deus? Que seja uma vez por dia. Isso vai criar o hábito e logo a gente não precisa mais do alarme. Porque a gente sente a necessidade de estar em conexão com Ele. Fica a sugestão. Se alguém quiser colocar. E por que essa oração que Jesus dá tanto valor, expulsou os vendilhões, porque aquele era o templo de oração, era o templo de conversar com Deus, alertou para que não comprássemos oração, não aceitássemos que alguém viesse nos vender alguma prece, porque tem uma passagem assim, aonde estiver o que você tem de mais valor, aí estará seu coração, onde está seu tesouro. E se Deus está aqui, eu tenho que estar com isso muito limpo, sempre muito conectado com Ele. Aí para a gente pensar um pouquinho, vocês lembram quando te ensinaram a primeira oração? Quem foi que te ensinou a sua primeira oração? Eu lembro que quando eu era jovem, faz pouco tempo aí atrás, jovem pequenininho, quando eu era pequenininho mesmo, quem me ensinou minha primeira oração foi minha avó. A gente morava na casa dela. E quando eu já estava entendendo as coisas, ela falava assim, Vicente, antes de dormir é preciso você fazer uma oração. E ela me ensinou uma oração que alguns talvez aqui conheçam. Com Deus me deito, com Deus me levanto, né? E isso ficou, e olha, não faz tanto tempo assim, e eu lembro ainda, né, dessa oração. Mas como é que a gente aprendeu essa primeira oração? Para que falaram para a gente que a gente precisava fazer uma oração? Porque as regras religiosas mandavam que você fizesse uma oração. E a gente fazia o quê? A gente decorava a oração. E aí muitas outras nos foram ensinadas e eram cobradas da gente, né? Como é que você não sabe rezar isso ainda? E hoje, que nós já somos jovens há mais tempo, já somos grandinhos, por que a gente ora? A gente ora de um texto decorado, ou a gente ora refletindo sobre o que está conversando com Deus? A oração tem o sentido de reflexão. Lembre-se, nesse momento é entre você e Deus. E você não precisa de absolutamente ninguém para fazer essa sua conexão com Ele. Ninguém. Ninguém pode estar entre você e Ele. E aí alguém pode perguntar assim, mas então quer dizer que eu tenho, quando eu quiser
fazer uma oração, eu não posso pedir para alguém da minha família que já foi, que já está no plano espiritual. Tudo que você pedir, peça para Deus. Tudo. Até quando você for pedir por alguém, peça para Deus. É lá a fonte do amor que todos nós tanto precisamos. Então vamos relembrar essa passagem de Jesus que fala dessa questão da oração. O local tem que estar limpo, né? Não podia ter aqueles vendilhões. Você tem que estar tranquilo, em silêncio. Até tem uma canção do Gilberto Gil que fala isso, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que estar a sós. Né? Tenho que me fechar no meu quarto, e assim vai a letra. Porque isso traz o sentido de intimidade. Esse ficar a sós, estar em silêncio, é silenciar os pensamentos que não são tão bons. É realmente guardar esse momento para a gente. Porque nós precisamos muito. E quando Jesus alerta para que não se aceitem preces pagas, é porque o que nós temos, que Deus nos deu, que nos foi cobrado? Corpo físico, inteligência, tudo Ele nos deu pela bondade e pelo amor. Então, como é que pode alguém encarnado, ou até às vezes desencarnado, dizer que ele pode ter esse contato com Deus melhor do que você com Ele? Mais ou menos assim, olha, o meu smartphone, liga lá, fala com ele, sei lá, 10G, o seu é só 3, 4, então não alcança Deus ainda, né? Por que uma pessoa dessa pode dizer, eu posso, fala comigo que eu falo com ele, eu peço por você para ele, né? Eu vou resolver esse seu problema. Algumas coisas que a gente vê por aí, né, quando você está caminhando ou rodando na cidade, vocês já devem ter visto, mais ou menos algumas coisas assim. Traga o seu amor em 3 dias, já viram isso? Né? Ainda está escrito assim, aceita o cartão de crédito, parcelo. Aí quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando, meu Deus, o que essa criatura, eu não estou nem falando das pessoas que pagam, cada um escolhe o seu caminho. Por que essa criatura acha que ele pode influenciar a vida dos outros dessa maneira, falando com Deus? O que ele tem de melhor? E aqui na doutrina, tem uma coisa que a gente aprende sempre, que Kardec nos disse, assim, nós temos que ter uma fé raciocinada. E o que é essa fé raciocinada? Será que foi o Kardec que inventou a fé raciocinada? Não. A fé raciocinada foi ensinada por Jesus. Ou seja, quando ele esteve aqui, Jesus nunca alimentou misticismo, nunca permitiu que ele fosse mistificado ou que os apóstolos fizessem algo conectado com isso. Ele sempre buscou nas passagens, e quando ele faz essas comparações diversas das parábolas, é assim, pensa sobre isso que eu estou falando para você. Pensa se isso é verdade. E aí a gente pode pegar um exemplo, tem uma passagem dele em que ele cura uma mulher paralítica no sábado. E a gente sabe que o sábado é o dia sagrado para os judeus, naquela época era assim. E ele foi extremamente atacado e criticado por isso. E aí ele, quando foi criticado, ele olha para o sacerdote que o criticava e as pessoas que o criticavam e fala para ele assim, num sábado, se um boi, um jumento
um outro animal precisar ir até a manjedoura e não conseguir para beber, vocês vão deixar ele morrer de sede ou vocês vão levar? O que ele queria dizer é o seguinte: não são essas leis, né? Aquela lei que existia, não pode ser prejudicial a alguém. Ele não podia deixar essa mulher em sofrimento, sendo que ele podia aliviar o sofrimento dela. Então, quem trouxe a ideia de fé raciocinada foi Jesus. Quando ele compara a fé, e a fé naquela época tinha muito de misticismo, e diz assim: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, saia daqui e mova para lá, e ele vai se mover. Por quê? Porque o grão de mostarda é o menor grão que existe, e existia ali naquela região deles. Então ele trazia para que a pessoa pensasse racionalmente sobre alguns fatos que eram colocados para ela. E assim que ele se colocou. E o Kardec pegou exatamente, para a doutrina espírita, essa fé raciocinada. Então, quando alguém vem dizer algo, e é muito comum acontecer isso, olha, eu estou ouvindo aqui do plano espiritual, ou de alguém, do mentor, isso sobre a sua vida. Você tem que parar muito, se ligar com Deus e pensar, isso é bom? Isso vai fazer bem para mim? Tem uma lógica isso que está sendo falado? Se não tiver, se a sua fé não te levar a pensar sobre isso, muito cuidado, porque é na mistificação que hoje se vende as preces. E aí pense em prece com a amplitude que essa palavra hoje tem. Vamos pensar um pouquinho. Quando Jesus alertava sobre a prece paga, é porque quando você paga pela prece, você acha que você não precisa fazer mais nada, né? Eu já paguei para alguém. Então eu pago para alguém, seguinte, eu estou com um problema gástrico absurdo, passo mal todo dia, tal. Aí o cara fala assim, deixa comigo. Eu vou fazer, eu tenho uma reza forte, fala assim, né, que vai curar seu estômago. Aí você dá uma grana lá, um dinheiro para ele, sai dali e vai comer uma feijoada lá na esquina. Porque o problema não é mais seu, o problema é do cara que disse que vai te curar, né? Então, esse era um outro aspecto na época de Jesus. Quando a pessoa pagava pela prece, ela achava que ela não precisava mudar mais nada na vida dela. E a gente sabe que se eu não mudar, se eu não me reformar internamente, eu não vou mudar nada, eu vou continuar com os meus mesmos problemas. E hoje, as casas espíritas, nenhuma casa espírita cobra por serviços espirituais. Não pode. Se você for em alguma casa espírita e alguém dizer assim, olha, se você der uns 100 reais aí, eu vou te colocar numa salinha aqui ali, que a energia ali é melhor, ali tem uns médiuns ali que são, a gente separou, cai fora, porque isso é enganação. Agora, a gente não pode confundir isso com as obras, com os trabalhos que as casas espíritas têm para sobreviver, né? Afinal de contas, alguém tem que pagar a energia, a água, os impostos. Então, como é que as casas espíritas sobrevivem? E essa aqui não é diferente das outras. Você pode se associar a uma casa espírita e doar o que você quer por mês. Quero dar 5 reais, quero dar 10, não tem problema. Então a gente faz, né, as casas espíritas têm livrarias, é daí que sai a arrecadação. Tem o estacionamento, esse estacionamento aqui, a parte do estacionamento vem para a manutenção da casa. Então, essas outras coisas é que as casas espíritas sobrevivem. Se você for em qualquer casa espírita e te oferecerem um tratamento espiritual pago,
caia fora. Isso não é cristão, isso não é Kardec, isso não é doutrina espírita. Então, os serviços, os trabalhos espirituais, os trabalhos dos médiuns não podem ser cobrados. O Chico, tem uma história do Chico que eu acho sensacional. Quem já leu, quem já viu o filme A Vida do Chico, sabe que ele era de uma família muito pobre, né? O pai dele teve aquele monte de filho, aí a mãe morreu, aí ele sofreu todas aquelas coisas com a madrinha. E quando ele começou a psicografar, e os livros começaram a sair, o pai dele chamou um dia e disse assim: Chico, fiquei sabendo que o seu livro está vendendo milhares. Não dá para você escrever um livro para a gente? O pai do Chico, ele era um vendedor de bilhete de loteria, se quem lembra da história, né? O Chico falou assim: não, pai, os livros não são meus, os livros são dos espíritos. Mas, Chico, esses espíritos aí que você está falando aí são muito antigos. Esse tal de Emmanuel que você está falando aí, isso deve ser da época do Egito, porque olha como é que ele escreve o nome 2M, isso é coisa antiga. Não, para com isso, não acredita nisso. Arruma um espírito mais novo, que entenda o mundo de hoje, que você precisa de dinheiro para comprar comida, essas coisas. Não, pai, eu não posso fazer isso, pai. Porque a renda que tem desses livros vai para ajudar os mais necessitados. Mas, Chico, nós somos necessitados, Chico. Não, pai. E aí ele explicou, mas o pai dele nunca entendeu, né, isso. E aí o pai dele falou para ele assim: Chico, então faz o seguinte, você não quer escrever um livro? Pergunta aí para o espírito qual que é o número da loteria de Natal. Eu pego o bilhete lá para nós. Eu vendo o bilhete da loteria federal. Chico falou assim, aí o Chico riu só, né, e não, lógico que não fez isso, né, até porque não ia acontecer isso. E o próprio Chico Xavier conta essa história numa entrevista em 1972, naquele programa lá do Pinga Fogo, que tem toda aquela história no filme dele. Ele conta exatamente essa história. Por quê? Porque lá no programa perguntaram para ele assim: ô Chico, comenta-se por aí que você compra bilhete da Loteria Federal, que você pode saber o resultado e ganhar e ficar rico. E aí que o Chico contou essa história. E o Chico fala o seguinte: eu compro 2 vezes por ano, sim, um bilhetinho, um pedacinho. Uma em junho e uma no Natal. Vai que eu acerto um dia, né? Vai que meu pai estava certo um dia. Vai que ele está lá no plano espiritual e sabe o número que é, né? Mas ele sempre conta isso rindo muito, né? Porque é a mesma história de que se eu estiver vendendo algo para alguém para ajudar. Tudo que ele recebia era do plano espiritual e tudo aquilo era revertido para os mais necessitados. Aí fica uma pergunta para nós. Será que nós cobramos pelas nossas preces, pelas nossas orações? E alguém deve estar pensando assim: esse cara agora, né? Alguma vez você já fez uma negociação com Deus? Do tipo assim: Deus, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todos os meus parentes. Ou, Deus, se o meu filho passar no vestibular, eu vou dar 20 cesta básica para uma instituição de caridade. E aí a gente vai começar a pensar em alguma dessas coisas, né? Porque isso é vender a oração. Isso é nosso orgulho, a nossa verdade, dizendo o seguinte: não, cara, é o seguinte, você pode negociar com ele. Pede alguma coisa e fala que você dá em troca outra. Pensa, nós estamos conversando com o Criador do universo, com o Criador de tudo.
E aí a gente pode, né, se a gente for buscar lá nas nossas lembrancinhas, talvez a gente já tenha feito umas tentativas de negociação ou de barganhas com Deus. E o poder dessa oração que Jesus alerta que não devemos aceitar a compra, não podemos comprar uma oração, a venda da prece, é para que a gente mude a nossa maneira de orar, nossa maneira de fazer prece. Quando eu estiver conversando com Deus, é entre eu e Ele, o que é que eu vou pedir para Ele? Porque normalmente, 90% das nossas orações são para pedir alguma coisa. Quantas vezes eu faço uma oração para agradecer? E sabe que a gente pode fazer isso todos os dias? Quando a gente acorda, a primeira coisa que deveria vir na nossa mente é: Pai, obrigado por mais um dia. Você está agradecendo, você está falando com Ele. E não conversando com o Rodrigo Bocardi lá no jornal. O nosso primeiro pensamento tem que ser essa conexão com esse Criador. E a oração faz muita, muita, muita diferença. Eu vou contar para vocês a história de uma enfermeira, se chama Salete ela. Ela trabalhava numa UTI de um hospital. E você sabe que na UTI, as pessoas que trabalham ali, não sei se tem alguém que trabalha aqui, eles têm um padrão, exatamente, é muito rigoroso o padrão de procedimentos, tudo tem que fazer. E ela trabalhava naquela UTI. E ela fazia tudo o que estava ali. Mas quando ela chegava no começo do dia, ela passava em todos os leitos. Chamava, mesmo se a pessoa estivesse inconsciente, e falava assim: olha, hoje é quarta-feira, está um dia lindo lá fora, está um sol maravilhoso. E ela pegava e ia no detalhe que se a pessoa tivesse um pouco descoberta, ela puxava o lençol, porque aquela pessoa não gostaria de estar exposta daquele jeito. E ela fazia isso todos os dias, dava um bom dia, falava com aqueles que estavam inconscientes, ela falava assim: vamos fazer uma oração para começar o nosso dia? Vamos agradecer a Deus por mais um dia? E ela fez isso durante muito e muito tempo. Um dia ela está saindo do plantão e tinha um senhor lá que estava muito, muito grave a situação dele. E os médicos tinham mandado chamar a família porque achavam que estava finalizando mesmo. Ela saiu do plantão e viu que tinha sido chamado a família, mas não tinha nenhum familiar ali. Estava caindo uma dessas chuvas que cai em São Paulo, que a gente não consegue atravessar a avenida de um lado para o outro e as pessoas não conseguiam chegar. Ela voltou, puxou uma cadeira, sentou do lado desse senhor, pegou na mão dele e disse assim: fique tranquilo, eu sou sua enfermeira, eu estou aqui, vou ficar junto com você. Vamos fazer uma oração enquanto sua família não chega aqui? E ela começou a falar por ele e dizia: Pai, obrigado pela vida que eu tive, obrigado pela família que eu tive, pelos filhos que você me permitiu estar comigo. Obrigado pela carreira, por tudo que eu pude fazer de bom, Pai. E ela falava isso, e ele já estava praticamente inconsciente total. E no final ela termina dizendo assim: Pai, eu só tenho por você gratidão no meu coração. Saiba que o que eu mais sinto por você é amor, porque de você eu só recebo amor. Nesse momento, o monitor cardíaco fez assim, pim, ele desencarnou. E ela ali saiu, saindo para ir embora para a casa dela, quando os familiares do homem estavam chegando. E aí as pessoas contaram para os familiares disso que ela tinha feito. E eles foram até ela para agradecer. Ela falou assim: não precisa me agradecer. O que eu fiz ali
era para que aquela pessoa não se sentisse só. E a única coisa que eu podia fazer por ele era pegar na mão e fazer uma oração, nesse momento tão crucial. Vejam a força que tem uma oração feita solta, livre, leve, para ajudar o outro. Muitas vezes, quando a gente vem para a casa espírita, e as pessoas que moram conosco às vezes não vêm, falam assim, né? Você vai lá, reza por mim, né? Já ouviram isso, né? A gente escuta isso de vez em quando. Nenhum problema. Sabe o que você faz? Quando a gente estiver fazendo as vibrações, pega o nome dessa pessoa e coloca na vibração. Sim, você está vibrando, você está orando por ele. Mas se você ainda quer fazer mais, toda a casa espírita tem ali na frente uma caixinha de vibrações e papeizinhos para você colocar o nome, né? Mas é importante que a gente entenda que quando eu estou ali sentado, ali escrevendo o nome, eu tenho que colocar ali a minha vibração pelaquela pessoa. Qual é o sentimento que eu quero para ela? E naquele momento que a gente está ali, a gente está conectado com Deus. E a gente pede a Ele, Pai, alivia a dor dessa pessoa. Ou se é uma pessoa que está distante de você porque a mágoa nos separou, e você quer vibrar por ela também, quer fazer uma oração por ela, coloca ali, coloca o nome, coloca, Pai, me ajuda a vencer essa distância. Leva essa energia até essa pessoa. Então, minhas irmãs e meus irmãos, essa passagem de Jesus, se tem um ponto principal, que é nos alertar para que a gente raciocine, que a gente não aceite ser manipulado por supostos rezadores, traz na sua base a importância que é a oração em nossas vidas. E aí eu quero deixar para a gente encerrar um trecho de uma prece que o Chico psicografou do Emmanuel, que se chama Prece do Amanhecer, ao Amanhecer. Aqui são alguns trechinhos, prestem atenção nisso, no que diz o Emmanuel. Começa assim: Vem o Pai me reverenciar diante da luz que me abraça. Vem o Mestre me colocar à disposição de amor e de paz para que as minhas horas de percurso diário possam me abastecer. Venho, no íntimo de mim mesmo, pedir-te a proteção e o esclarecimento em tarefas que me permitam dilatar a minha esperança na reconstrução da minha alma e na do mundo que me acolhe. Ampara-me, Pai, em minhas dificuldades, que eu possa ser o amigo, que eu possa ser o irmão a levar a paz, a compreensão e a esperança aos sofredores. Que acima de tudo, Pai, eu possa ser sempre um filho teu e te buscar naqueles que colocastes à prova. Ajuda-me a vencer a mim mesmo, a atenuar a minha culpa, a acolher a todos com amor, a empreender mais esta caminhada, entendendo que tudo você faz para o meu bem. Ampara-me, Pai, e que eu chegue à noite e possa novamente ter esse diálogo amigo e confortador com você. Essa é a prece ao amanhecer. A prece que te conecta com o Pai. A prece em que você diz para Ele, esteja comigo durante todo o dia. E à noite a gente conversa de novo. E é nesse momento que Deus certamente fala com você e diz assim, a paz esteja contigo. Vá em paz, porque eu estarei com você em todos os momentos do seu dia. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu peço a Deus e rogo a Jesus que nos ajude nessa nossa conversa com o Pai e que se torne o nosso hábito, porque conversar com o Pai é encher o nosso espírito de amor. Que assim seja. Graças a Deus.